Boa noite, pessoal de casa. Estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Boa. Vamos iniciar. Só um minutinho, vou só apresentar aqui. Como eu assumi, agora eu também sempre presencial. Será? Esse vai ficar o curso todo, Estão vendo a tela? No celular, no computador, não. Pessoal de casa, estão vendo a tela? Está aparecendo a tela do Google mesmo, não a apresentação. E agora? Curso de Teologia para Leigos. Isso. Ótimo. Vamos fazer uma oração para a gente dar início? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enviai os corações dos vossos fiéis, e acendei-lhes o fogo vosso. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda e governa por mim. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai. Santa Maria, rogai. Santa Gertrude, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, já vou passar o nosso trabalhinho, que é muito tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Ó, eu fiz aí. Faça um texto que relacione algum tema estudado em sala de aula com as frases apresentadas pelo professor. Ou seja, você vai pegar aquela frase e vai fazer um texto em cima dela, com alguma coisa que você viu aqui. Pode ser na minha aula, Introdução à Teologia, ou pode ser nas outras 3 matérias que vocês também viram. Filosofia, Bíblia, História da Igreja. São as outras 3. Uma frase relaciona algum tema das outras matérias ou com a minha. No máximo, 3 parágrafos. 3 parágrafos ou uma folha. Bem tranquilo. Certinho? O texto deverá ser... Oi? 3 parágrafos, uma folha. Não passa de uma folha. Então, bem tranquilo. Uma frase só. Só uma frase. Você vai escolher e vai fazer um texto. Boa noite. Aí, no máximo, 3 parágrafos, podendo ser escrito à mão ou digitado. Alguns falaram daquele formulário online que a gente entra e quiser fazer o texto. Se vocês quiserem, eu posso criar um formulário, enviar o link, vocês podem fazer o texto por ali e já mandar. Pode ser? Mais tranquilo, né? Do que vocês digitar à mão. Mas quem quiser fazer à mão para treinar a escrita, tranquilo. Certinho? Aham. Hoje é o anjo da guarda, né? Anjo da guarda. Segunda-feira foi os santos arcanjos, santo anjo. Valor, então, de 3 pontos. 3 pontos. Eu não vou ser carrasco, não, tá, gente? Não sou que esse professor carrasco, não. Fez o textinho bonitinho, a frase lá bonitinha, ganhou o pontinho. Certinho? Então, até dia 30 que deve ser entregue o trabalho. Dia 30/10 desse mês. Certinho? Nós temos exatas agora 7 aulas, eu acho que são 7 aulas. A nossa prova vai ser entregue no último dia de aula. Ou seja, eu vou mandar o formulário, aí vai ser online, formulário online. Vocês têm até o último dia de aula, então, para responder, então, a nossa provinha online. Vai ser tranquilo. Certinho?
Alguma dúvida com relação? Essa frase Uhum. e escreveu o que ela pretende. Sim, que ela vem falando comigo. Isso, pode ser. A reflexão que ela tenha com vocês. Certinho? Mas tem que ter uma frase. Quem conseguir relacionar com algum tema, ótimo, tranquilo. Mas quem não conseguir relacionar com algum tema, o que é a frase, então, ela vem falando para mim durante esse curso de teologia. Certinho? E são, então, todas as frases. E hoje tem mais 3 frases aí, né? 2 de São Jerônimo e uma de Santa Teresinha. O bom Deus não me poderia inspirar desejos irrealizáveis. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, é Deus que nos fala. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Mais 3 frases aí de 2 doutores da igreja. Interessante, né? São Jerônimo, do princípio do cristianismo, e Santa Teresinha, já mais contemporânea a nós. Alguma dúvida do trabalho? Você quer que a gente fale de qual matéria nós estamos tirando a foto? Porque como você vai saber qual? Sim, você vai pegar assim, por exemplo, restaurar todas as coisas em Cristo. Essa é a frase que eu vou fazer no meu texto. Você vai colocar lá a frase e a citação. De quem que é a frase? São Pio X. Não precisa citar que foi da matéria. Não precisa. Só tendo a citação da frase, né? Tranquilo. Eu quero ver vocês trabalhando em cima da frase. Certinho? Alguma dúvida dos trabalhos? Ótimo. Dando continuidade, então, à nossa matéria, aí, na última aula a gente terminou, então, de falar que o objeto subjetivo da igreja, da teologia, é qual mesmo? Qual o objeto subjetivo da teologia? Oi? A revelação de Deus. Subjetiva. Essa é a objetiva, a fé. Exatamente. A fé, então, é o objeto subjetivo, então, da Sagrada Teologia. Ou seja, a fé é a lente que nós usamos para se fazer teologia. Ninguém pode fazer, exprimir a fé católica sem ser por meio da fé. Sem ser por meio, então, da fé. É a fé que nos ensina, então, a olhar mais de perto a revelação divina. É a fé que nós temos fé, nós abraçamos, então, este objeto formal que é a revelação divina. Então, é por meio da fé e sempre a fé. Aqui, então, nós superamos a filosofia grega. Os gregos que chegam até nós, com seus pensamentos, que nos ajudem a pensar, então, a realidade, até alguns dogmas da igreja, mas nós, então, vamos para além deles, porque nós temos algo que eles não têm, a fé. Nós, então, sobressaímos, então, aos gregos. Estamos, podemos falar assim, acima, então, da filosofia grega. Voltamos a ela, mas estamos acima dela por causa da fé. Certinho? A racionalidade própria da teologia. Vamos começar, então, a ver, então, como isso vai se dar, então, na igreja, nos santos padres da igreja. Já temos um santo padre aqui, né? Que é São Jerônimo, mas até chegar a ele, vamos ver aqui umas coisinhas. A teologia, ela é ciência na medida que ela realiza, então, 3 aspectos fundamentais para se tornar ciência. Só que a teologia, ela não é ciência como se pensa, então, a ciência moderna. Posso apagar aqui? Está naquele trabalho que eu vou enviar para vocês, essas frases aqui. Está tudo lá. Estão todas? Todas. Eu fiz tudo bonitinho. Eu fiz anotar, né? Mas eu já adotei e já vou enviar para vocês também. Ó, pra você ver o professor bom que vocês têm. Está inspirando, e vai ter só Ah, mas- professor. A ciência moderna, vamos focar a ciência moderna. E a teologia. Meu Deus, esse tá ruim. Esse aqui tá aí. A teologia, então, ela é uma ciência.
que vai realizar, então, 3 aspectos fundamentais para ser uma ciência. Mas ela não é uma ciência como se pensa, então, a ciência moderna. Quando a gente pensa em uma ciência moderna, o que a gente vem logo na cabeça? Uma ciência moderna, ou seja, a biologia, a matemática, né? A investigação. Isso. Ó. O que mais? Pode ser empírica, né? Vamos colocar empírica. Ou seja, o dado do sentido, empiria, empírico, tudo que é empírico. A ciência moderna, então, vai se debruçar. Vocês vão ver isso na filosofia. Quando chegar, então, na razão moderna. Mas, vamos lá, o que mais? Ciência moderna. O que a gente pensa da ciência moderna? A investigação empírica, isso mesmo. Nós investigamos tudo que está aqui na empiria dos sentidos. O que mais? Uma característica da razão da ciência moderna, para ser ciência moderna. O que vocês acham? Tecnologia. Sim. Sim, tecnologia, mutável. Isso, pode ser considerado. Hã? Hipótese, problematização. Ótimo. Comprovação prática. Hipótese. De caso alguém falou? Comprovação dos fatos, irmã. Isso, a investigação empírica. Pode ser. Uma outra coisa que é essencial aqui é a experimentação. Ou seja, para ser ciência, conforme então a ciência moderna, tudo tem que ser experimentado. Tudo tem que ser passado no crivo, então, do sentido, da experimentação. Tudo aquilo que é experimentado, tudo aquilo que é testado nos sentidos, tudo aquilo que vai passar, então, por uma investigação empírica é ciência, porque está, então, dado na experimentação. É verdadeiro. É verdadeiro. Então, a experimentação é a característica fundamental, podemos dizer assim, de uma ciência moderna. De uma ciência moderna. O que acontece, então, na teologia? A teologia, ela é ciência, mas não como ciência, como se pensa aqui, ciência moderna. Santo Tomás de Aquino vai dizer que teologia, ela não retira o seu conteúdo de uma certa investigação empírica, de uma experimentação somente aqui. Realmente, ela vai tirar algo da realidade, mas ela vai tirar, então, o seu conteúdo da própria fé. Fé. Qual que é o objeto formal da teologia? Fé. Formal. Formal. Deus. Então, mas aqui vai dizer que Deus é o conteúdo próprio, então, da ciência teológica. Da ciência teológica. Então, mas aqui ele vai partir de princípios que estão na realidade empírica, ele vai partir em si da ciência empírica, mas ele vai dizer que a teologia, ela é uma ciência, verdadeira ciência, mas ela não é uma ciência moderna, ela é uma ciência contemplativa. Quando ele afirma que é uma ciência contemplativa, ele se volta, então, a Aristóteles. Aristóteles também vai dizer que o intelecto humano, ele alcança a sua maior sobrevoo do conhecimento quando ele alcança a contemplação das verdades. Ou seja, para o Tomás de Aquino também acontece isso. A teologia, ela contempla, então, Deus e começa, então, a fazer o seu estudo pessoal. Assim vai ser, então, a doutrina da igreja. Mas a teologia, ela é contemplativa. Nós contemplamos em terceiro mistério, que é Deus, e começamos a fazer teologia. Viu a diferença, então, de contemplação para a experimentação? A experimentação, não. Nós temos que, então, no laboratório, nós temos que criar hipóteses, como a senhora falou, e ali começa a fazer ciência moderna mesmo. Testar, ver o que é verdadeiro, indução. Na teologia, não. Na teologia, nós contemplamos. Aí sim, aqui, contemplamos por meio da fé as verdades.
Isso. A fé é exatamente isso. É a certeza das coisas que a gente não vê. Mas nós contemplamos. Porque para Tomás de Aquino vai dizer que o intelecto humano ele foi criado, então, para o conhecimento, para saber de Deus, porque ele foi criado para Deus. Isso é Santo Tomás de Aquino. O intelecto ele foi criado, então, para saber de Deus, para viver em Deus. Deus, então, é o próprio objeto de conhecimento do intelecto humano. Do intelecto. Por isso que a ciência não explica, né? Uhum. É pela fé. É um mistério. Aqui é um mistério. Aqui é um mistério. Aqui é um mistério, mas isso vai deixando de lado quando nós atingimos, então, a ciência moderna. Não sei se o João Pedro vai fazer esse movimento com vocês na filosofia, mas na filosofia temos exatamente esse movimento do medievo, da Idade Média, para, então, a ciência moderna. O que é verdade deve ser experimentado. Tem que ter hipóteses. As hipóteses têm que ser testadas. Uma hipótese boa é aquela que é testada. E se for testada, ela tem que aguentar, então, o seu teste. Isso é a filosofia da ciência, né? Mas a verdade tem que passar, então, no experimento, na investigação empírica. Deus, ele não pode, então, passar aqui, eles vão afirmar. Neste método científico moderno. Não, Deus, nós contemplamos Deus por meio da fé. Mas Santo Tomás de Aquino e Agostinho vai dizer também que, por meio das coisas sensíveis, nós podemos alcançar a Deus. O grau de perfeição, podemos dizer aqui, ó, que é uma das provas. É uma das provas da existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. Grau de perfeição. Ou seja, eu vejo na realidade, nas coisas criadas, a perfeição, grau de perfeição. Uma flor, ela é bonita, muito bonita. Mas eu vejo também uma árvore, que é mais perfeita do que uma flor, porque dá frutos. Aí temos um grau mais elevado de perfeição. Se a gente for chegar em graus de perfeição, São Tomás de Aquino vai dizer, vamos chegar num grau elevadíssimo de perfeição, de pura perfeição, que não há mais perfeição acima desse grau de perfeição. Ele vai dizer que é Deus, que ele é Deus. Então, nós partimos, então, dos sentidos, das coisas aqui, grau de perfeição, e atingimos, então, uma ideia de perfeição. Esta ideia tem que ser Deus, e é Deus para Santo Tomás de Aquino. Certinho? Teologia, então, é ciência na medida que é contemplação, diferentemente da ciência moderna. Alguma dúvida? Sim. Sim. O Carioli? Sim, um dia eu estava em um podcast de um cientista. É um gordão, esqueci o nome dele. Isso, que gosta dos meteoros. Sérgio. Isso. E perguntar para ele se ele acredita em Deus. Ele disse, nossa, eu sou do cara da ciência, do experimento, da investigação. Deus tem que ser experimentado. Então ele não acredita. Porque Deus não passa, então, aqui, no crivo da ciência moderna. Porque não é experimentado. Deus é contemplado por meio da fé. Eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Inclusive, na época das minhas meninas estudavam, pessoas falavam dentro da sala de aula sobre isso. Sim. Somente professores de química, Uhum. ciência, e Isso. Acontece. Passa. Sim, tudo isso. O que acontece com os milagres, né? A igreja, ela se vale, então, da ciência para testar se é milagre ou não. Umas coisas, isso. Mas os santos e os milagres dos santos, eles passam. A igreja se vale muito da ciência. Porque a ciência ela vai explicar até certo ponto. Ao ponto que ela não consegue mais explicar, a igreja então pega. Então é milagre. E a ciência não conseguiu provar e explicar por meio de hipóteses, experimento, investigação empírica. Se a ciência não explicou, milagre.
Sim, sim. Ou seja, a igreja vai atrás. A igreja não é avessa, então, à ciência moderna. Como muitos falam aí, não, nós não somos avessos à ciência moderna. Nós somos avessos a um tipo de modernidade que surge, que vai afirmar somente a ciência como deusa e vai deixar, então, Deus de lado. Deus, então, vai morrer, entre aspas, quando Nietzsche aparecer e dizer, Deus está morto porque a ciência venceu a fé. E nós abandonamos, então, isso aqui. Mas isso é mais para filosofia, né? Mas isso é assim, você for olhar tanto que a igreja que adora. Uhum. Enquanto a ciência não acredita, a igreja trabalha com ela. Isso. A igreja não é avessa à ciência, isso é um mito, né? Não é um mito. A igreja, ela é a que criou as universidades, né? A igreja criou as faculdades. Em Paris, no florescimento das faculdades ali, dos ensinos das ciências naturais, foi a igreja, foi a igreja. Tomás de Aquino está aí para a prova disso, né? Então, as faculdades surgiram no seio da igreja. Certinho? Então, a teologia é uma ciência contemplativa, mas ela é ciência na medida que realiza, então, está na apostila aí, né? A caracterização formal de toda ciência, crítica, sistemática e auto-amplificativa. Olha como que a igreja ainda prova que a teologia é uma ciência. Não a ciência como se pensa a razão moderna, mas é uma ciência na concepção grega de Santo Tomás de Aquino. Primeira característica, então, que vai provar que ela é uma ciência, é a crítica. Análise, distinção, interpretação e purificação e clarificação dos conceitos. Ou seja, a igreja ela é crítica, então, aos conceitos, aos dados revelados. Ou seja, ela vai clarificando os conceitos à medida, então, que a reflexão teológica vai caminhando. Por exemplo, de crítica aqui, né, de um dogma, a Assunção da Virgem Maria. Para nós, o conceito de Assunção, na verdade, o dogma da Assunção, é muito claro para nós do que um cristão do primeiro século. Não que um cristão do primeiro século não acreditava nisso, mas para nós é muito mais claro que a igreja ela vem, então, lapidando e clarificando o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Isso acontece também, como eu já falei para vocês, no dogma da Santíssima Trindade. A gente não vai encontrar o termo trindade na Bíblia. A gente pode ler do Gênesis ao Apocalipse. Trindade não vai ter na Bíblia. É uma clarificação que acontece, então, na reflexão teológica na igreja. Ou seja, a nossa compreensão de trindade, ela é muito mais aprofundada e clara do que, então, tiveram os apóstolos. Não que teve contradição entre nós, os apóstolos. Não é isso que acontece. É o termo mesmo, clarificação. Clarificação. Esse termo clarificação, Santo Tomás de Aquino usa muito. Ainda mais quando ele vai falar da estética. Tudo que é verdadeiro, que vem de Deus, é claro, porque Deus é a própria luz do mundo. Então, nós usamos a clarificação dos conceitos. Ou seja, a igreja nos explica por maneira muito clara, então, os conceitos. Certinho? Então, crítica por causa disso, a clarificação dos conceitos. Alguma dúvida? Não? A segunda característica é a sistemática. Organiza os dados da fé em um corpo lógico, articulando os mistérios em conjunto, em vista do mistério de Cristo. Ou seja, a igreja, após, então, as diversas reflexões dos santos padres, claro que da escolástica também, São Tomás de Aquino, Concílio de Trento, né? Depois, vai organizar, então, toda a doutrina no conjunto harmonioso e lógico, em vista do mistério de Cristo. Ou seja, é a sistematização da doutrina da igreja. Onde nós encontramos esta sistematização da doutrina da igreja? O catecismo da Igreja Católica. Ali é a sistematização de todo saber teológico da igreja, é o catecismo. No catecismo e também nos concílios, né? Também temos a sistematização da doutrina, todos os concílios. Em vista sempre do mistério de Cristo. Vocês lembram que Cristo, então, é o centro da reflexão teológica. Né? Lembram disso? Cristocêntrico, exatamente. Sempre cristocêntrico. O Vaticano II, ele quis voltar a isso e reafirmar a realidade
cristocêntrica da igreja. É sempre Cristo. É sempre Cristo. Os concílios eles estão reunidos em algum livro? No site do Vaticano, eu penso que tem alguns documentos dos concílios. São muitos documentos. O Concílio de Trento, meu Deus, foi uma bagagem enorme. Né? O Concílio de Trento foi um espetacular concílio. Hoje a gente tem muita versão ao Concílio de Trento, né? Eu não sei porquê, mas o que o Concílio de Trento realizou ali, naquela época, nunca mais a gente vai ter um concílio igual aquele. Nunca mais. Nunca mais. De sistematização, de crítica, de organizar a vida eclesial da igreja, de tudo, da missa, tudo. Nunca mais. Esses concílios são mais recentes ou sempre teve? Né? Sempre teve. O primeiro foi de Jerusalém, tá na Bíblia. A gente considera, né? Tá na Bíblia. É se os cristãos, eles deveriam ser circuncidados ou não, como os judeus. Aí Paulo vem, São Pedro vem, a igreja ali veio primeiro um concílio, não, concílio de Jerusalém. É o concílio que está na Bíblia. E Paulo diz que não. Não precisa mais. Não precisa mais. É a voz de São Paulo, né? Alguma dúvida nessa sistematização? Anota que questão de provinha, né? Questão de prova, mas é muito tranquilo. A terceira é a autoamplificativa. Antes de eu passar para essa autoamplificativa, é a sistemática. A igreja, então, organiza toda a sua doutrina num corpo harmonioso. E nós hoje temos os nomes dessas áreas, né? Dentro dessa sistemática. São 3 áreas, e acho que vocês já viram, nós comentamos aqui. É a teologia moral. Ou seja, como o homem cristão, mas também o mundo, né, deve ver, a igreja vai, então, receber tudo isso, né, fazer teologia moral. Aqui entra, então, princípios de bioética. Por exemplo, a questão do aborto. Pode ou não abortar? A igreja diz que não. Teologia moral, ou seja, então o estudo então da moral do homem, né? Teologia bíblica. O teólogo se volta à Bíblia, então, para interpretá-la, coerentemente no seio da igreja, mas também estudar, então, os livros bíblicos, a língua bíblica. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Teve uma tradução chamada 70, aquela tradução dos 70 livros, né? Septuaginta, né? E o Novo Testamento é escrito em grego. Ou seja, a igreja se volta, então, isto para então, fazer teologia bíblica, interpretação da Bíblia, um estudo aprofundado da Bíblia. E a teologia dogmática, ou seja, os dogmas indiscutíveis. Tudo aqui está a revelação divina. A Bíblia é a revelação divina e a dogmática também é a revelação divina, sistematizada no seio da igreja. Ou seja, quando a igreja proclama um dogma, tem o mesmo peso para nós com a Bíblia. A Assunção de Nossa Senhora tem o mesmo. Isso, a Assunção de Nossa Senhora é um dogma. É revelação divina. Foi revelado para a igreja. Só que a igreja teve, então, tempo de sistematizar, de conhecer, de trabalhar, de buscar, então, nos santos padres, né, nos doutores, e proclamar um dogma. O dogma, então, para nós, tem o mesmo peso de revelação divina. É Deus revelando. Certinho? Tem uma quarta sistematização que normalmente não se coloca, mas eu trouxe para vocês, que é a teologia, isso mesmo, teologia espiritual. Ou seja, quando eu falo teologia espiritual, o que tem na mente de vocês? Espírito. Uhum. Teologia bíblica se volta à Bíblia. A dogmática, os dogmas, a doutrina. Pode falar? Isso, a vida de oração. Ou seja, então, a espiritualidade, então, dos santos que chegam para nós. A igreja faz teologia, então, em cima da espiritualidade dos santos.
Santa Teresinha, ela foi considerada doutora da igreja não porque fez teologia dogmática, como São Jerônimo, Santo Agostinho. Ela foi considerada doutora da igreja porque, na sua espiritualidade, tem teologia. Ou seja, ela descobriu aqui, vou colocar um exemplo, a pequena via. Que nos ajuda, então, a seguir o caminho rumo ao céu. Pequena via. Uhum. Descobriu tudo? E eu estava lendo hoje mesmo, acho que está aqui, tá não, é a história de uma alma, meu Deus. Gente, ela fala de Salomão, ela fala de São Paulo, ela fala de natureza, ou seja, como se pensavam os primeiros padres, natureza divina. Ou seja, a teologia espiritual de Santa Teresinha a elevou à dignidade de doutora da igreja. Junto, então, com aqueles que fizeram uma teologia dogmática nos primeiros séculos. Como os santos padres, né? Aqueles grandes homens, a igreja colocou uma pequena florzinha do lado daqueles enormes homens, pela teologia espiritual. Nós temos essa matéria aqui no seminário, teologia espiritual. A gente vai analisando os textos espirituais do santo. Textos espirituais mesmo, né? Santa Teresinha, né? Santa Teresa d'Ávila, né? São João da Cruz, São João Maria Vianney, os padres do deserto, né? Mas aí, nessa sistematização, está sistematizada, então, a teologia moral, bíblica, dogmática, espiritual. Isso aqui nós encontramos somente na Igreja Católica, tá? Você pode encontrar uma teologia bíblica no protestantismo? Pode. Claro que pode, né? Que eles ali, eles amam, né? Fazer só escritura, né? Mas não é como nós fazemos aqui, né? Para nós não é só a teologia bíblica que importa. A igreja, não. Teologia moral, dogmática e agora espiritual. Isso. Eu vejo muito protestante falar da patrística. E vejo muitos protestantes voltar para a igreja depois que leu a patrística. Vamos ver a patrística. Hoje, acho que hoje não vai dar tempo não, mas vamos ver. Muitos voltam, né? A patrística. E nesse momento de voltar a patrística aos padres, eles percebem, meu Deus, eu estou no caminho errado. É a igreja católica. Não existe outra, não. É a igreja católica. Mas não vamos criar caso agora, não? Auto-amplificação. Sim? Onde entra a teologia fundamental? Às vezes eu vejo teologia fundamental e eu não sei se é uma teologia separada ou se ela é um fundamento para todas as outras. Uhum. A teologia fundamental pode colocar aqui junto com a dogmática. Pode ser colocado junto com a dogmática, a teologia fundamental. Ou seja, ela vai lançar bases, então, dos fundamentos, então, da igreja. Mas eu coloco teologia dogmática mesmo, não coloco fundamental, não. Tem a teologia fundamental, mas o que vai importar para nós aqui é a teologia dogmática. Certo, sim? Certo, obrigada. Nada. A terceira característica que vai definir a teologia como ciência é a auto-amplificativa. Ao examinar a revelação e ter o diálogo com a filosofia, a história, a cultura, se desenvolve e cresce, e mantém fiel a verdade revelada. Ou seja, olha como que a igreja ainda exerce e faz teologia. Ela não se volta somente, então, à Bíblia, aos santos padres, né? Não. Nós vamos, então, à filosofia, buscamos a verdade filosófica, vamos à história, porque desconhecer a história humana, desconhecer as nossas próprias razões de ser, a igreja volta à história, e se volta também à cultura. A cultura. Há, por exemplo, um exemplo, os ritos da liturgia. Há muitos ritos que são meramente cultura dentro da igreja. São de cultura mesmo. Ou seja, a adaptação, então, da reflexão teológica à cultura. Só que hoje a cultura não é mais cultura, né? Hoje a cultura é difícil,
tem uma cultura estagnada, né? Cultura. Quando eu falo de cultura, o que nós pensamos hoje de cultura? Meu Deus. Hã? Nada, nada. Meu Deus. Então, a igreja sempre volta para a cultura de um povo, para então revelar, fazer teologia e dar àquele povo, então, as verdades católicas. Certinho? Auto-amplificativo. Alguma dúvida? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ótimo. A racionalidade própria da teologia, enquanto ciência humana, é de tipo hermenêutico, interpretação hermenêutica. Ela procura compreender de modo mais exaustivo, aí por isso que eu falei que tem que ser pela fé mesmo. Olha aí, de modo mais exaustivo ou saturado possível, a palavra de Deus ou sentido de fé. Primeiro o texto bíblico, e em seguida, então, à luz deste, o texto da vida, ou seja, interpretação do texto bíblico, fazemos, então, a interpretação, então, da vida humana. Por isso que surge, então, a teologia aqui, sistematizada. Moral, dogmática, espiritual. Nós nos voltamos à Bíblia e lemos, a partir da Bíblia, toda a realidade humana, porque na Bíblia e na tradição da igreja, que é o peso, nós lemos, então, a revelação de Deus para todos nós. E compreendemos, então, qual é o intuito de Deus para as nossas vidas. Porque Deus nos criou. E a pergunta fundamental que Kant coloca, mas o Salmo 8 também vai colocar, o que é o homem? Então, a igreja vai explicar, debruçar em cima disso, né? A razão da fé, propriamente a teologia, é a exposição racional, discursiva, quer sapiencial, que conduz à sabedoria. Sapiencial que conduz à sabedoria de viver em Deus, quer discursiva, ou seja, por meio de argumentos que vai revelando a doutrina da fé revelada. A razão teológica representa o ponto mais alto a que pode chegar a razão humana em geral. Isso a gente vê não só em Tomás de Aquino. Aristóteles, ele já vai dizer isso. Ele vai dizer que a teologia é o ponto mais elevado que o entendimento humano pode chegar. Não sei se vocês viram isso com João Pedro, mas eu gosto de fazer o diálogo com a filosofia também. Na metafísica, eu não sei se ele falou isso para vocês, né? Qual que é a primeira frase da metafísica? Aquela metafísica mesmo. Não sou da metafísica ética nem como, mas é metafísica. Todos os homens tendem ao conhecimento. Por natureza, né? Dizer assim, por natureza, todos os homens, eles vão tender, então, ao conhecimento. E Aristóteles, ele vai dizer, quando ele vai falar da metafísica, ele vai dizer que há, então, formas de caracterizar, então, essa metafísica. E vai dizer que existe, então, teologia, como a gente viu lá nos gregos, theos, logia, que é o discurso mais elevado, então, do entendimento humano. E para eles é teologia, que é este estudo racional de Deus. O intelecto humano, ou seja, essa frase bonitinha aqui de Aristóteles, todos os homens tendem ao conhecimento por natureza, revela para nós que todos os homens, por natureza, tendem, então, a elevar o seu intelecto às alturas, então, da teologia, ou seja, contemplar a verdade suprema. Contemplar, então, essa verdade suprema, que não só Aristóteles falava, Platão também falava, né, dessa sumo bem. Os gregos, eles já diziam isso, falavam isso abertamente. Nós devemos contemplar a ideia de bem, a ideia de bem. A razão teológica representa o ponto mais alto a que pode chegar a razão humana em geral. Os gregos diziam, o homem tende ao conhecimento, e a ideia principal que o homem tende e deve alcançar é a ideia do sumo bem. É a ideia do sumo bem. Traduzindo agora para nós, São Tomás de Aquino, que a razão humana ela deve alcançar o mais elevado nível do conhecimento humano natural aqui.
e elevando, então, a teologia, esse nosso intelecto humano elevado ao objeto fundamental, é Deus. É Deus. Ou seja, a razão teológica representa o ponto mais alto, ou seja, ela eleva o intelecto a compreender e contemplar agora Deus. 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 Nós somos elevados à contemplação e ao conhecimento, então, da própria verdade que é Deus. Por isso que é o mais alto. Por isso que é mais alto que a matemática, que o português, que a biologia, que a ciência moderna. Porque nós contemplamos, então, o nível mais alto que o nosso intelecto consegue chegar. Qual é o nível mais alto que o nosso intelecto consegue chegar? É a ideia de Deus. É a ideia de Deus. Não há outra ideia, falando do nosso intelecto, que extrapola Deus, que vai além de Deus. Quando eu penso em Deus, penso, então, em infinito. Não há outra ideia além de Deus. Não há outra ideia além de Deus. Já está no nosso entendimento isso, que há uma ideia suprema, que não há outra ideia além desta ideia suprema que nós chamamos de Deus. E é Deus. Os santos falavam isso. Oi? Isso. É sempre Deus. É o ponto mais elevado que nós conseguimos chegar. É a ideia de Deus. É a ideia de Deus. Só que aqui, quando eu falo é a ideia de Deus, é a ideia de Deus, a gente está no campo filosófico. Então nós temos que traduzir. Essa ideia de Deus nós traduzimos na revelação divina em Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo. Alguma dúvida? A dificuldade nossa é misturar muita teologia com a filosofia. Eu percebo muito. Infelizmente, os santos, padres, a patrística, a escolástica, eles foram isso, né? Não tem outra coisa. Foi, então, a revelação bíblica com a filosofia. Mas elevar, então, o nosso intelecto à ideia de perfeição, à ideia de bem, a Deus, a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus. Alguma dúvida? Quando eu coloco filosofia no meio da teologia, eu tenho medo, porque... Alguma dúvida? Tranquilo? Isso. A filosofia é um braço, é a serva da teologia da Idade Média, né? Porque foi por meio da filosofia que nós conseguimos, então, a clarificação dos conceitos, né? Se não fosse a filosofia, a gente não daria conta, a teologia não daria conta de esboçar tais conceitos e clarificar, então, os dogmas da igreja. Tem razão. Tem razão. Mas a filosofia não é muito legal, não. Você vê que é o corintiano. Filosofia não é muito legal, não? Eu gosto da filosofia, mas ela tem que ser bem pensada. É corintiano. Certo. Acho assim, Frase- a matéria que você tem, você consegue dialogar, debater, não é? É. Mas, querendo ou não, vamos entrar, então, agora, depois dessa racionalidade própria da teologia, crítica, sistemática, auto-amplificativa, ou seja, vamos ver como isso aconteceu. Como que os santos padres receberam, então, a revelação divina, a tradição, elaboraram, então, a sua própria reflexão teológica. Vamos ver como, não todos os santos padres, né? Mas vamos ver um de cada, nos santos padres e na escolástica. Como esses grandiosos homens fizeram, então, teologia. Tem um comentário aí do cardeal Henri Lubac, que é interessante. Todas as vezes que no Ocidente... Vocês lembram quando eu falei que a nossa história ocidental tem 3 movimentos? Todas as vezes que no Ocidente floresceu alguma renovação, seja na ordem do pensamento, seja na ordem de vida, pois ambas estão sempre ligadas, tal renovação surgiu sob o signo dos padres. E não é qualquer padre, não é um padre de hoje em dia. Não é eu que vou ser ordenado padre aqui de 5 anos. Nossa, quem diria, não. São esses corajosos homens aí, ó. Esses corajosos homens. Por isso que tem alguns teólogos que insistem em falar que esses são os verdadeiros doutores da igreja. Não Santa Teresinha. Eu já ouvi falar, não Santa Teresinha. Não Santa Teresa d'Ávila. Não São João da Cruz, meu Deus, não. Os doutores estão esses daí. Esses daí.
Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, São Clemente I e São Clemente de Alexandria. Isso aqui, aquele dia o senhor tinha me comentado, que eu tinha comentado, São Clemente de Alexandria. O Papa é São Clemente I, esse aqui, de Roma. Tertuliano, que não foi santo. Esse aqui, com a caveirinha, ó. Vocês conhecem quem que é esse aqui? Tem uma frase dele aqui no quadro. São Jerônimo. Olha o que ele está fazendo. A Bíblia. Traduzindo a palavra. Traduzindo a Bíblia para o latim. Aqui vamos falar isso aqui. Santo Irineu. Importantíssimo Santo Irineu. Defendeu a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo. São Gregório de Nazianzeno. São Gregório... Esse aqui é de Nazianzeno, esse aqui é de Nícia. Esse aqui é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. São Justino. Aqui está os grandes homens que se doaram, então, no saber teológico da igreja. Não há, nunca mais vai ter outro corpo de doutores como esse aí. Como esses homens. E aqui não são todos, não. Faltam muitos nomes aqui, da patrística. Mateus. Oi. Esses santos padres, eles foram da mesma época ou foram ao longo da igreja? Foram ao longo da igreja, mas alguns padres conviveram juntos. Por exemplo, não falei aqui, que nós, infelizmente, as nossas aulas são poucas, né? Vamos ver o principal deles, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho e Santo Ambrósio são contemporâneos. Ou seja, Santo Agostinho, ele, escutando, então, a pregação de Santo Ambrósio, recebendo a pregação de Santo Ambrósio, o batismo também, depois, né, de Santo Ambrósio, converte ao catolicismo e começa, então, a fazer a sua teologia. Santo Agostinho também é contemporâneo de São Jerônimo. Tem uma historinha entre os dois que é assim. Santo Agostinho mandava carta para São Jerônimo, pedindo e falando assim, nós poderíamos utilizar a tradução dos gregos, dos 70. Não a tradução hebraica, que já é uma língua que caiu em desuso, né? Santo Agostinho é muito amigável, falando amigavelmente, né? A história tá engraçada. Só que Santo Jerônimo é meio bruto. Respondeu, diz que é. Muito. Respondendo isso a Santo Agostinho, ó, pra você ver, gente, santo, hein? Vai dizer assim a Santo Agostinho, você fala isso é porque você não sabe hebraico. Eu sei hebraico. É as cartas que eles trocavam, né? O Patrizano contou para nós essa semana. Ele era, não vou falar a palavra que ele usou, não, mas ele era muito bruto mesmo. Você fala isso, Agostinho, porque você não sabe hebraico. Não sabe aramaico. Eu sei hebraico. Então vai continuar desse jeito. Não quiseram utilizar, então, o texto do grego, né, que foi traduzido aos gregos. Mas Santo Agostinho é o principal. É o coração, o pulmão de toda a patrística. É o maior santo e padre da patrística. Por que padre? Padre é pai. Foram os primeiros pais da igreja. Interessante que muitos deles aqui, ó, São Clemente, de Roma, conviveram com os apóstolos. Conviveram com os apóstolos. Então, são pais. Receberam, então, a revelação e a tradição da igreja e começaram, então, a sua reflexão teológica. São grandes homens. Contempla bem essa foto. Nunca mais vocês vão ver doutores como esses daí, não. Quanto tempo depois veio São Tomás? São Tomás, vem 1000 anos depois. Quase 1000 anos depois. São Tomás não é um padre, no sentido deles aqui, padres da igreja, da patrística. Ele é do outro movimento que se chama escolástica. Aí dá um embate, né? Entre os patrísticos e entre os escolásticos. Porque o movimento aqui da patrística se volta muito a Platão, no cunho filosófico. E a escolástica, a Aristóteles. Então, tem uma difusão. Patrística, então, padres, exatamente. É um curso que nós temos no seminário chamado Patrologia, ou seja, o estudo dos primeiros padres da igreja, dos primeiros pais da igreja. A escolástica eu vou ficar devendo, eu tenho que pesquisar. Não é divertido. Mas a escolástica a gente vai pesquisar depois, porque a escolástica não é muito estudada no seminário, né?
Estudou só a patrologia no seminário. São Tomás de Aquino a gente quase não. Quase não vê. Vê, mas quase não vê, infelizmente. Eu estava vendo ontem, no dia de São João, eles falaram que ele era Todos, não, gente, esses homens aqui, ó, nunca mais vai ver homens como esse aqui, não. Isso. Mas para a gente ver, já acabou a aula, né? Para a gente começar a nossa primeira aula, vamos ver, então, Santo Agostinho de Hipona. Vamos lá. E ver como que isso se deu, então, tudo isso, né? Reflexão teológica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é? Agora, sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, até semana que vem. Bom descanso e boa aula. Pode consultar? Pode. Paga 20 mil para subir na montanha para descobrir que não pode trair a esposa. Paga 20 mil para. Vocês estão falando de agilidade? Eu acho que eles estão fazendo o mesmo movimento, assim, estilo, que os. Claro. Porque eles saem da montanha e não vão fazer isso. Essa informação é diferente. Mais complicado. Maçonaria é difícil. Levinária é coisa boa. Maçonaria também, mas é diferente. Ah, maçonaria milenar. Levinária é igual o Pedro falou. Homem só que não tem para vender que não pode trazer flor, que não fala direito, que não sei para onde. Vai subir na montanha. A boa parte da carbono, deixa o cara solta, volta para dentro. Volta e vai chegar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, só vou coisa aqui e a gente já começa, tá bom? Boa noite. Peraí, só apresentar aqui.
Peraí, pessoal, meu Deus. Tecnologia, mais uma vez, nos surpreendendo. Pessoal, vamos começar então. Só estou vendo aqui, então. Está dando certo aqui. Vai dar certo. Deus quiser. Bom, o que está transmitindo para o pessoal está um pouquinho bugado, mas tá bom, né? Paciência. Eu cheguei na minha casa e com uma Pessoal, então vamos lá. Nós vamos iniciar então sobre aquilo que a gente já está falando, né? Vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, Mãe da Divina Sabedoria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós iniciamos então, né? Então, sobre o tema importantíssimo para nós, né? O pessoal de casa está vendo uma transmissão um pouco diferente do que a gente está vendo aqui. É porque eu não consegui transmitir só o slide, mas não vai atrapalhar muito assim, não. Então, sobre a Idade das Trevas, né? Comumente conhecida como a Idade das Trevas, a Idade Média, a Idade que não se tinha mais luz e por aí vai, né? E com todas as outras coisas que nós conhecemos. A gente passa começando daqui da apostila, né, da cristandade. É na página 4 e na página 5. Né? O que nós temos? 1, 2, 3... É de outra apostila que você passou? Isso. É aquela outra? É escrito cristandade. Ainda não? Ah, sim. Mas não vai interferir muito, não. A Igreja e o Sacro Império Romano Germânico. O que a gente vai entender dessa apostila? Ó, lá na página 5, eu coloquei algumas coisas que a Igreja contribuiu, né? Olha, escolas monásticas e catedralícias. Carlos Magno incentivou a fundação de escolas, mosteiros e catedrais, ou seja, a Igreja incentivou a criação de escolas, mosteiros e catedrais para que pudesse promover a educação. Aí nós temos uma escola de Palatina, a preservação e cópia de manuscritos tanto da Sagrada Escritura, mas também de outras literaturas, né? Como a literatura pagã, e por aí vai. A reforma litúrgica e teológica, dentro da Santa Missa, né? A contribuição, e a arte e arquitetura carolíngia, né? Então, são algumas coisas, depois vocês podem ler, eu não vou ler para a gente não perder tempo, mas que vai ser essa contribuição da Igreja do Sacro Império Romano Germânico, favorecendo, então, né, o florescimento aí dessa idade como conhecida Idade das Trevas, né? Perdeu um pouco a configuração, né? Quando eu baixei, vai ser escrito Idade das Trevas, né? O que a Idade das Trevas vai contribuir, então? Olha para vocês verem que interessante.
A primeira coisa é sobre a questão da arte. Como que a Idade Média vai contribuir na dimensão da arte? Ó, foi nesse contexto que a arte medieval se desenvolveu em diversos campos, como a arquitetura, a pintura, a música, a escultura e a literatura. Dois estilos foram predominantes nesse período: o estilo românico e o estilo gótico. Um exemplo de um estilo gótico, mais ou menos, que nós temos é a nossa Catedral de Patos, né? Claro, não foi criada na época da Idade Média, mas é o estilo gótico que se tem, né? Às vezes ali com mais, assim, pontudos, né? Algumas partes mais nesse sentido. E um exemplo dessa igreja românica seria a Catedral, a igreja de Notre-Dame, aliás, né? Em Poitiers, na França. Só um exemplo de uma igreja construída nessa dimensão daquilo que a própria arquitetura oferecia, né, na época. Então, olha que interessante, né? Como que a arquitetura favoreceu para que pudesse, de fato, ter algumas igrejas e tudo mais, né? Isso. Tem mais ou menos desse sentido, né? Apesar de ser um pouco mais moderna dessa parte. Moderna, um pouco mais à frente, né? Desse estilo, né? Que lá é rococó que fala, né? Mas, às vezes, assim, um estilo mais clássico, né? E a Catedral de Milão, na Itália, né? Um exemplo de arte gótica. É claro, né? Comparado com a Catedral, assim, eu vou falar que as duas são arte gótica, né? Mas o estilo da Catedral seria mais a dimensão mais gótica, né? E essa é a Catedral de Milão, né? O exemplo dessa arte gótica. Algo que é exemplo para nós também são os vitrais, que é muito usado, né? O que era usado? Como que eram usados os vitrais, né? Os vitrais eram uma forma de catequese. Então, você tinha os vitrais ali que iluminavam ali com os raios de sol e eram sempre com a intenção de favorecer a catequese daqueles que não sabiam ler, daqueles que eram analfabetos, né? Então, a gente tem vitrais explicando o rosário, ou a vida dos santos, ou os sacramentos, e por aí vai, né? Sempre vitrais com a intenção de explicar alguma coisa, né? A via sacra também, né? São sempre bem explicadas. Ou seja, dimensão de, com a arte, catequizar também, né? E uma delas era os vitrais. Vamos pegar, então, essa arte aqui específica. Isso, a Santa Teresinha lá é bem explicado, né? Acho que dá até de 10 anos. Muito bonita, né? Mas ela é muito bonita mesmo. O que estraga é só que esse pombo enorme lá de fora, né? Cristo Pantocrata. Mas nossa, tá gravando aqui, depois eles vão mandar para os impedido. Algo que é importante. Uma arte, né, que é importante dentre as várias outras, né? O Cristo Pantocrator, do Monte Sinai. E é uma arte que se usa até os dias de hoje, né? O Padre Paulo Ricardo usa muito, né? É o Cristo Pantocrator. Vamos ver o tanto que é cheio de significados. Olha para vocês verem, né? Se pegarmos a primeira e a última letra da palavra Jesus Christos, nós temos a palavra IC, XC, né? Traduzida aí para o português, né? Que é a forma que Cristo está com as mãos ali, né? Então, a gente vai pegar aquela palavra, tá vendo? Jesus, Cristo, entre aspas lá, tá vendo? Em grego, tá lá, Christos. A primeira é um X, que é uma letra grega, né? Tá separado, né? Mas está tudo junto. E a segunda é um C, mais ou menos, né? E na parte da de cima, juntando todo aquele grego ali, né? Nós temos a palavra Jesus e embaixo Cristo. Vamos pegar a primeira, Jesus, Jesus. Tá vendo aquela lá? Lá em cima. Tá vendo? Tem Jesus entre aspas, né? Entre parênteses. Volta. Tem em grego lá. Aquelas palavras em grego. A primeira palavra em grego lá. Aqui do lado está escrito Jesus. A primeira e a última palavra, IC. Só guardem isso. E depois, Christos. Oi? Isso. E depois nós temos o Christos.
Ok. Primeiro o X e depois o C, que seria o sigma, né? O Qui e o sigma. Então, IC, XC. E essa é a pose da mão de Jesus. É só para mostrar que existem vários significados, né? Ou seja, a posição da mão de Jesus tem, de fato, um significado. Não pintou por acaso. E pode ver, várias pinturas se tem essa mão de Jesus, né? Pois é, e tem uma pintura de São José com Jesus, e ele parece com a mão assim também. No mesmo sentido também. Na igreja ortodoxa, os padres dão a bênção daquele jeito que está com a mão de Jesus, né? I, C, X, C. Mais ou menos aqui. Na minha mão está aqui. Está tudo isso. I, o C, o X e o C. E eles dão a bênção assim. O que pode significar também? A unidade de Cristo, que é a união hipostática, né? Aquilo que nós falamos, que é divino e humano, e as três pessoas da Santíssima Trindade perfeitamente unidas. Pai, Filho e Espírito Santo. E as duas naturezas de Jesus. Só para mostrar um significado, né? Para verem que tudo tem, de fato, um significado. E essa era a bênção. É a bênção, de fato, né, que se faz na Igreja Ortodoxa. Nós temos um quadro ali de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Salvador do povo romano. Lá em cima da auréola de Jesus, lá tem o IC e o XC, né? E de Nossa Senhora também, em outro momento, a gente explica, né? Mas um significado de Maria, Mãe de Deus, né? Ou seja, tem um significado. E representa, de fato, bênção. Olha, a mão de Jesus representa, de fato, a bênção. Outro detalhe é que na outra mão, o que ele segura? O livro da lei ou os santos evangelhos. Ok. Então, em uma mão, a bênção, e na outra mão, os santos evangelhos. Olha para o rosto de Jesus. A mesma pintura. Olha para o rosto de Jesus. Parece estranho? Sim. É isso. É aquela questão, né? Vamos fechar o olho. Eu só sei fechar o olho esquerdo. O direito não sei fechar. Então, fecha o olho, pega a sua mão e faz assim. Agora a gente vai tampar. Só um. Deixa um aberto para ficar melhor focado, né? Pode fazer. E tampa o lado direito de Jesus. Isso. Não, aqui, você vai pega o seu olho aqui. Você pode ser com a mão, né? Você vai tampar o seu olho esquerdo. Isso. Agora você vai tampar o lado direito de Jesus e vai ver só o lado esquerdo. Todo mundo vendo? Ok, o olhar de Jesus está um pouco mais sereno, não tá? Tá interessante, não tá? Agora fecha o outro olho, tampa o outro olho, né? Isso, fecha com a outra mão. Agora a gente vai ver o lado esquerdo de Jesus. Direito, aliás, né? Bom, a expressão dele mudou, não mudou? A sobrancelha está um pouco mais acima, a bochecha dele parece que está um pouco mais escura, né? Ou seja, isso, uma expressão diferente. Vocês concordam ou eu estou viajando? Hã? Estão iguais? Achei que o direito está mais alegre. Do lado de lá, ele está num olhar mais sereno. Do lado de cá, ele está com o olhar um pouco mais bravo. A sobrancelha dele está até levantada. A bochecha dele parece estar um pouco mais escura. E por aí vai, né? Então vamos... Vamos pegar então a faca tramontina. Vamos partir o rosto de Jesus. Partimos. Está diferente, não está? Ok, está diferente. Vamos pegar então só o lado que Jesus está bravo. E vamos unir as duas partes. Essa é a cara de Jesus. Só com o lado, só com esse lado de cá. Tá vendo o lado da sobrancelha levantada, esse lado de cá? A gente vai duplicar ela e vai colocar ela de frente uma com a outra, do lado uma da outra. Aí a gente tem essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de um Jesus um pouco mais bravo. O que a gente pode levar como reflexão? Essa imagem aqui é da parte da justiça de Jesus. O que é justiça?
é dar ao outro o que é de direito deles. Isso é justiça. Se eu sou patrão, vocês trabalharam para mim, sei lá quantas horas por semana. Então, eu vou ser justo e vou pagar para vocês aquilo que eu devo a vocês. Isso é justiça. Se eu não amei a Deus na terra, o que eu vou fazer no céu? Deus vai ser justo comigo e vai dar o que eu mereço. Que não é o céu. Eu não amei na terra, né? Então, essa é a face da justiça de Jesus. Um lado do rosto de Jesus, né? Um Deus bravo, que parece que alguém irritou ele de fato, né? Agora, vamos pegar essa outra parte aqui, que seria do lado de lá, né? Que é o rosto da misericórdia de Jesus. A justiça, vamos unir as duas, ficou um pouco esquisito, né? Mas olha, tanto que ficou diferente. Olha, compara esse com esse. Ou seja, até o cabelo abaixou. Aqui está o cabelo mais alto. Aqui está o cabelo até um pouquinho mais baixo. Ou seja, está com a face mais serena. O que é a misericórdia? É dar ao outro mais do que ele merece. Se eu sou o patrão, vocês trabalharam para mim, sei lá, quantas horas por semana aí? 44 horas por semana. Então eu vou pagar 60 horas por semana para vocês, mesmo tendo trabalhando só 44. Essa é a misericórdia. Eu vou dar a vocês mais do que vocês merecem como patrão, né? Essa é a face da misericórdia de Deus. Mas acontece que em Deus são as duas coisas. É a união da justiça de Deus e é a união também da face da misericórdia de Deus. Vamos seguir um pouco mais à frente. Vocês verem o tanto que a pintura, né, tem isso, tem uma catequese e tem um sentido. Não é qualquer coisa, né? A pintura mesmo é só a primeira, com as duas faces. A primeira, isso. A pintura normal é essa aqui. Certo. As outras eu só dividi, parti no meio e uni as duas partes, né? Olha, na parte de baixo, então. Lembra que numa mão eu segurava os evangelhos e na outra mão era a bênção, né? Ou seja, da face da justiça é o livro da lei. Então, só a lei que importa. Seguir a lei. Se não seguir a lei, vamos abraçar o capeta, que é o que nos resta, né? E a outra mão é a mão da bênção. As duas mãos da bênção, né? Que abençoa, de fato, né? Então, a gente tem do lado essa justiça de Jesus e do outro a bênção e a união, de fato, dessas duas, né? Ou seja, a união das duas é a união da lei, mas também da bênção. Então, essa é a imagem do Cristo Pantocrator. A união da justiça e da misericórdia, né, como aquilo que nós podemos encontrar, de fato, em Jesus. Lembra do samaritano? Quando está ali deitado, né, e passa várias pessoas, aí encontra um, não faz nada, e o último encontra ele. O que ele joga na ferida do samaritano? Alguém lembra? Azeite e vinho. Ou seja, dá uma certa doçura ali para aquela ferida, mas também dá uma certa ardência. Ou seja, é isso que Cristo nos oferece. Tem, de fato, a sua doçura, mas também tem aquilo que nos exige, né, da nossa vida de fé. Mas aí entra uma questão, né? A Idade das Trevas é conhecida, a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, né, que atrapalhou até o avanço da ciência. Mas vamos fazer algo crítico, né? A arte moderna de hoje tem esse significado que a gente acabou de ver? Será que realmente tem algum sentido? Por aí vai? Eu peguei duas imagens, né? Essa, quem que já viu essa primeira aí? Isso aí foi para o museu, essa primeira dessa banana, essa fita, e foi vendido, se eu não me engano, por 34 milhões. Arte. Mas a gente vamos comparar com o Cristo Pantocrator, da Idade Média, da Idade das Trevas? Eu preferia o Cristo Pantocrator, né? É aquela que eles pegaram uma sanduíche, moldurou, colocou no museu para comparar. Vocês viram. O nível da cultura, né? Isso aqui, o outro, é de um visitante que, no museu dos Estados Unidos, pegou seu óculos e colocou no cantinho ali, né? E o pessoal achou que era uma arte moderna, né? Então todo mundo parou. Tem até um rapaz deitado aí para tirar foto, né? Ou seja, é uma arte tão abstrata, você não faz ideia do que é, que viu um óculos, caiu no chão e pensou que era arte. Ou seja,
Aonde será que, de fato, está essa idade das trevas, né? O que a gente oferece de cultura, hoje em dia, para os outros? Tem certas teorias da conspiração, e eu acredito também, né, que, de fato, o governo oferece aquilo para o povo como uma forma de manipulação, né? Gente, olha o que está no auge hoje em dia. Não tem livro bom que está no auge. Os mais vendidos não são os livros bons, né, de literatura, de filosofia, de teologia, as estéticas de sociologia, não são livros assim, né? Olha as músicas que estão no top 50 no Spotify. Ou seja, vai oferecendo coisas para que, de fato, a gente se aliene com essas coisas e deixe de pensar em outras coisas, né? Com o que é essencial para a vida. São distrações. Olha o TikTok. Olha o Instagram. Ou seja, são distrações, né? Por exemplo, vamos pegar outra questão. Olha o que é hoje em dia, né? Olha a questão da pornografia, por exemplo, né? Qual homem ou qual mulher teria um desejo de vida, de procurar ter uma família, de procurar uma mulher, ou de procurar um marido, quando ela está afundado ali na pornografia, por exemplo, né? Perde o sentido da vida completamente. Ou seja, a energia que ele poderia ter para reagir para a vida, ele gasta com outras coisas, né? Mas assim, só para mostrar um sentido assim, aquilo que nos oferece hoje, que chega para nós com muita facilidade, será que de fato é só para nos entreter? Né? Por exemplo, saiu essa questão do Felca, né, que saiu há pouco tempo atrás, né? Tipo, começou a curtir algumas fotos de criança, fez uma conta no Instagram, começou a curtir algumas fotos de crianças, e o Instagram começou a devolver outras fotos, né? Qual que é a intenção por trás de tudo isso? Outras fotos de crianças, né? Qual que é a intenção por trás de tudo isso, né? Desses, como que chama? Algoritmos, né? Qual que é a intenção? Será que a gente vê na internet tudo que a gente quer? Ou será que tem alguém que manipula? Nossa, eu tô muito... Mas é verdade. A gente não vê na internet tudo que a gente quer, não. O que nos oferece é o que a gente vê. É o que nos oferece. E pode olhar, esses extremos políticos aí, na maioria das vezes, são os mesmos discursos, porque vão aparecendo sempre os mesmos vídeos, e as mesmas pessoas falando as mesmas coisas. Mas aí não interessa, né? Porque aí, ó, tem algo... O que me... É essa questão do que nos oferecem, né? Por exemplo, a questão da arte da Idade Média, né? O que nos oferecia? Né? Tinha algo para oferecer. Né? Hoje em dia, o que tem para oferecer para nós, né? Peguei até aqui sobre o que nos oferece. Os livros mais vendidos no Brasil. Primeiro, Bob Goods. Segundo, Bob Goods. Terceiro, Bob Goods. Você sabe o que é Bob Goods? É um caderninho de desenho, de colorir. É um livrinho. Aí você tem uma canetinha. Olha lá, quarto, caderno, esse não conheço. E o quinto, Café com Deus Pai. Gente, peguem um livro, tem uma amiga minha que leu, né? E às vezes ela posta, né? Peguem uma parte de Café com Deus Pai para vocês verem. Gente, aquilo não é espiritualidade. Aquilo lá é puro coach, ou seja, não é uma espiritualidade. Gente, pega um livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, pede um Forja do São José Maria Escrivá, ou seja, são livros que oferecem para a espiritualidade, né? Gente, propõe para esse sobre a dimensão do sofrimento, da cruz que nós carregamos, né? Não tem sofrimento nessa parte. Não tem essa dimensão do sofrimento do cristão que abraça de fato a sua cruz, né? Ou seja, qual que é realmente a idade das trevas? Será que foi aquela idade lá que nós vivemos? Será que essa era aqui que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que essa era que nós estamos vivendo aqui hoje é muito mais uma ausência das luzes mesmo verdadeiras do que eles acusaram a igreja há muito tempo atrás, né? Então, esses são os maiores livros vendidos, né? Os outros eu não conheço, não. Mas o sexto também é Bob Goods. E o sétimo? Pra
psicologia financeira. E o mais interessante disso aqui, nosso país, de fato, né? A gente for olhar, dinheiro tem. O que não tem é o povo. Gente, o 7º livro, a Psicologia Financeira, sendo um dos livros mais vendidos, né? Quem aqui, de fato, né? Olha para a realidade do Brasil, né? Será que, de fato, a gente tem tanta... será que a gente tem tanta controle financeiro assim? Olha, pra vocês virem iPhone. Saiu agora o 17, né? 14 mil por aí? Ou seja, o que a gente vai fazer? Vamos parcelar, né? Vamos comprar, não precisa estar na moda. 24 dias. Vamos comprar. Ou seja, tem condição, compra, né? Mas assim, para mostrar aqui, ou seja, aquela psicologia financeira ali, como sempre dos livros mais vendidos, está nos ajudando em quê, né? De fato, né? Mas é só uma crítica, né? Não tem nada a ver. Os monges, né, que a gente falou. Como que os monges contribuíram para o crescimento ali da Idade Média? Nós temos no século III, que não está na Idade Média, né? Os eremitas, que eram pessoas que se afastavam da cidade, viviam no deserto, separados, isolados de todo mundo, não tinham vida em comunidade. E um pouco mais à frente com São Bento, que a gente viu na última aula, nós temos os monges cenobíticos, né? E com a reforma de São Bento, né? Com ora et labora, e por aí vai, né? Do trabalho e das outras coisas, né? Então, a gente tem os eremitas, e os monges cenobíticos viram que viver de forma isolada não é o ideal. Então, o que é necessário? Os monges cenobíticos, uma nova reforma. Em toda a história da igreja, ninguém, de fato, né, desses monges, depois desses monges cenobíticos, viveram sozinhos. A gente tem os trapistas? Tem. Vivem isolados? Vivem isolados. Mas eles precisam da comunidade. Eles não vivem num lugar separado ali, que só um monge num mosteiro enorme, né? Não, eles vivem, os trapistas, por exemplo, vivem, de fato, numa comunidade. Por mais que o contato entre eles sejam mínimos, né? A conversa também. Mas, mesmo assim, vivem em comunidade, né? Isso. Os radicais mesmo são do século III, são os eremitas. Viviam, de fato, no deserto ali, são... Os arautos é uma ordem também, só que um pouco mais nova, né? Aqui do Brasil. Fernando. Mas é uma ordem também. Mas é um pouco mais... Não são monges, né? É mais secular. Oi? No Brasil tem no Paraná. Paraná. Acho que é no Paraná que tem. Você não viu, não? No Rio? Não, trapistas. Os trapistas, né? São Paulo está construindo os beneditinos também. Arautos tem São Paulo. Arautos tem São Paulo, tem mais lugares. Acho que a missa até ainda é... Antigo. Mas os mais antigos mesmo são, de fato, os eremitas, né? Nós temos as artes práticas. As artes práticas. Devemos aos monges a recuperação agrícola de grande parte da Europa. Um escritor dizendo, né? Ou seja, grande parte da agrícola, quem eram responsáveis? Os monges, grande parte, né? Está escrito errado aí. Em qualquer lugar que estiveram, converteram terra bravia em campos cultivados. Dedicaram-se à criação de gado e agricultura. Trabalhavam com as próprias mãos, está escrito errado também, e drenaram campos e desmataram florestas. Nossa, está escrito muito errado. Ou seja, quem cuidava dessa dimensão era os monges. Essa parte aí de desmataram as florestas, né, hoje em dia não seria muito politicamente correto dizer, né? Mas assim, só para mostrar que chegou no ambiente, eles transformavam aquele ambiente ali, né? E parte disso se devia aos monges. Trabalho manual, especialmente exigido pela regra de São Bento, desempenhou um grande papel central na vida monástica, né? Tem um livro, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, e vai falar vários pontos que os monges fizeram para contribuir, para que, de fato, né, pudessem acontecer, né, toda essa evolução. Os monges, especialmente os cistercienses, que é uma ordem beneditina, né, eram conhecidos pela sua perícia em metalurgia, produção de ferro fundido em larga escala,
produziam grandes fornos para produzirem ferro fundido. Ou seja, produzir um forno para derreter um ferro, ou seja, exige uma certa habilidade muito grande. Ou seja, foi a partir, então, desses monges, né, que contribuiu ainda mais para essa evolução. Ou seja, até na dimensão, então, de metalurgia de ferros, né, os monges trabalhavam, né? Centros de educação. Os monges não só fundaram escolas, mas davam aulas, mas também lançaram as bases das futuras universidades. Ou seja, grandes universidades, a gente vai ver um pouco mais à frente, se devem, de fato, aos monges, né? Uma outra contribuição, né, além da cerveja, né, foram os monges que inventaram. Nessa época também nós temos champanhe, invenção dos monges, né? Os monges inventaram o champanhe. Colocar a comida vai ser. Então, os monges também, de fato, criaram isso que nós conhecemos como champanhe, além da cerveja também, né? Esse cara também fala Uma sozinho. invenção. Oi? Oi? Não pesquisei. Eu só peguei do livro aqui, mas eu não coloquei, não. Mas é dentro dessa dimensão da idade média, né? Oi? O champanhe. O Henrique contestando, mas que teve um problema com ele, né? Ele trabalhava demais, enriquecendo demais. Olha só, eu não conheço, não. Depois o senhor acha só mandando no grupo pra gente? Tem uma pregação dele aqui. Sim. Aliás, do Henrique para o seminarista, de bom. No retiro eu estava ouvindo as pregações dele, era muito bom. As artes práticas. Como acabamos de ver, a contribuição monástica para a civilização ocidental foi imensa. Os monges ensinaram as técnicas de metalurgia, introduziram novos plantios, copiaram textos antigos, tanto da Sagrada Escritura, mas também de literatura pagã, né? Preservaram a educação, pioneiros em tecnologia e inventaram o champanhe. Mudaram a paisagem europeia, acudiram os viajantes, resgataram os extraviados e náufragos. Essa parte do acudiram os viajantes está mais na ordem beneditina. Qual que é a... Vocês forem em um mosteiro beneditino, lá tem a... Como posso dizer? A frase de lema deles para os hóspedes, né? Aqui nós acolhemos os hóspedes como o próprio Cristo. Ou seja, acolhiam todas as pessoas como de fato sendo o próprio Cristo. Então, vão acudir os viajantes, vão resgatar os extraviados e os náufragos também, né? Mas aí acolhe como o próprio Cristo na alegria também, né? Se for na paixão, desceu o chicote, mas é na alegria. Então, vão acolher na alegria, né? E as universidades, né? Criação de quem? Da Igreja Católica. Como que começou as universidades? Dentro das catedrais. Tinham professores lá que incentivavam. Oi? Isso. Começaram dentro das catedrais, dentro das igrejas mesmo, né? Essa contribuição na educação. Ou seja, estavam lá, chamavam as pessoas, né, para que pudessem estudar, e tem várias histórias sobre isso, né? Um momento chega ali em que os estudantes perdem os seus direitos, né, de estudo, e eles criam ali um certo documento para darem proteção para esses estudantes, né, para que eles pudessem continuar estudando. Ou seja, é a Igreja Católica que cria as universidades, né? Como que a Idade das Trevas pode ser a Idade das Trevas, criando universidades para que pudessem haver o avanço da educação, né? E vamos pegar algumas faculdades ótimas, vamos dizer assim, né? A faculdade em Paris, né, que é Professor? importantíssimo como uma criação da Igreja Católica, a universidade também em Bolonha, e essa aqui também, a Universidade de Oxford, e, não sei como pronuncia isso, Cambridge, isso. E nessa última aqui, vocês têm ideia quem que estudou nela? É mais recente ou mais antigo? Oi? Mais recente ou mais antigo? Antigo. Isaac Newton e Darwin.
sei, o Chip Hall também foi também. E vários outros também, né? Mas assim, eu peguei só esses dois para mostrar, né? Isaac Newton e Darwin, ou seja, estudaram numa universidade de fato católica, que tem esse avanço católico. Achei isso aqui na internet hoje? Newton era protestante. Não sei. Provavelmente. Professor, Era o quê? Tesla era protestante. Tesla? O que é isso? Tesla. Nunca ouvi. Igual a Tesla. Ah, tá. A Tesla. Eu pensei que ele era da religião Tesla. O que é isso? Então, peguei isso aqui da internet. É universitário, agradeça a Igreja Católica. A Igreja criou o sistema universitário, Salem, Bolonha, Sorbonne, Orleans, Toulouse, Oxford, Cambridge, etc. A criação da instituição da Europa, o impulso intelectual que desembarcaria as grandes conquistas da ciência e da técnica. Ou seja, de fato... Oi? Isso. São, de fato, grandes universidades. O que é? São, de fato, grandes universidades que têm essa contribuição. Vou mandar para vocês essa parte aqui, de como a igreja construiu a civilização ocidental, na página 66 até a 109. É para mostrar. Então, poderia resumir? Poderia, mas ia gastar muito tempo. A gente não tem tanto tempo assim, né? Então, só para a gente continuar o nosso cronograma, para a gente dar início, para a gente chegar no fim, de fato, né? Dessa idade das trevas, né? Só para ter uma certa compreensão do que foi. 476, a gente está cansado de saber, a queda do Império. 496, a conversão do bárbaro, Clovis e dos francos. 622, surgimento do islamismo. Vai morrer o Maomé, e naquela região ali que nós estamos falando, ali de Jerusalém, essa região ali oriental, né? Nós vamos ter o surgimento do islamismo. Maomé vai morrer, né, que é o fundador ali do islamismo, e vai começar a invadir grande parte ali, principalmente de Jerusalém. 732, nós temos a Batalha de Poitiers e a interrupção do islamismo. Essa Batalha de Poitiers é uma batalha entre um rei bárbaro chamado Carlos Martel contra o islamismo, né? E quem vai vencer, de fato, é Carlos Martel. Né? Então, a gente tem uma interrupção do islamismo aí, né? Mas, mesmo assim, esse islamismo vai permanecer nessa região. E no ano de 800, nós temos a coroação de Carlos Magno. No ano de 1054, o que nós temos? A cisma do Oriente. Vamos voltar, se não me engano, lá em 354, a gente tem a divisão do Oriente com o Ocidente. Se cria agora, além do Ocidente, o Oriente. Estavam unidos. 476, o que vai acontecer? A queda do Império Romano no Ocidente. E o que vai permanecer de pé? O Oriente permanece de pé, vai continuar de pé. E é na queda do Império do Oriente que vai se ter o início, o fim, né, dessa idade média, né? Em 1054, a gente tem o auge, então, ali da igreja no Oriente. E o que vai acontecer? Semana que vem eu vou trazer um pouco mais da história, né? Porque não vai dar tempo aqui. Mas vou trazer um pouco mais da história desse cisma do Oriente. Vocês vão estudar em cristologia também, né? Existe um termo que se chama filioque, que é aquilo que nós rezamos no credo, niceno-constantinopolitano. E no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Isso é o que a Igreja Católica professa, e professou no ano de 1054. O que a Igreja no Oriente fez? Isso que eu falei, do Espírito Santo que procede, vocês vão entender o que é mais esse proceder, né? É só para dar mais ou menos um parecer, né? A Igreja vai afirmar que o Espírito Santo procede do Pai
e do Filho. Credo niceno-constantinopolitano. A Igreja no Oriente não vai concordar com esse filioque, vai dizer que o Espírito Santo procede só do Pai. Então, no credo do Oriente, o Espírito Santo procede do Pai, e com o Pai é adorado, o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Não procede do Filho. Porque na compreensão deles, daria uma certa subordinação do Espírito Santo. Ele tem que subordinar a proceder do Pai e depois do Filho. Mas isso é uma compreensão confusa, a gente vai precisar compreender com toda uma trindade, né? O estudo da trindade mais completo, né? Então, a gente tem o cisma do Oriente. A Igreja Católica vai excomungar a Igreja no Oriente. Vai tirar uma carta ali do bolso, vai colocar em cima ali da catedral da Igreja no Oriente e vai dar excomunhão à Igreja no Oriente. E é a partir de 1054 que nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa, e a Igreja Católica Apostólica do Oriente também, né? Não tem essa comunhão que se tem, de fato, como a partir de 1054. Mas tem essa divisão, né? Ou seja, tem a Igreja Católica Romana e tem a Igreja Católica Oriental, né? São duas igrejas separadas. Ou seja, não tem o Papa, não devem obediência ao Papa. São uma divisão completamente diferente da nossa, né? Vamos dizer assim, se nós fôssemos uma igreja do Oriente, o nosso Papa, entre aspas, seria o bispo local, que é o Dom Cláudio. Então, um pouco mais diferente, né? Uma das coisas que é própria também da igreja do Oriente é os padres casarem. Lá os padres podem casar também, né? Então, tem os padres que vivem o celibato e tem os padres que vivem o matrimônio também, né? E o que é interessante, os padres que vivem o celibato são mais procurados, né, para atendimento, porque tem uma disponibilidade maior, o que é próprio nosso, por exemplo, né? Imagina um padre casado, seria um pouco mais complicado, né? A gente imaginar, por exemplo, como que um padre poderia cuidar de uma paróquia e, ao mesmo tempo, cuidar da família. Ter que abrir mão ali da esposa, sei lá, que está doente, o filho que está doente, mas, no outro lado, também tem um compromisso ali com a paróquia, né? Ou seja, aquilo que se oferece dentro do celibato é um coração totalmente unido a Cristo, né? Um coração que não é dividido, né? Mas unicamente da igreja, né? A igreja brasileira, a católica brasileira, ela é derivada da romana. Parece que Professor a igreja católica brasileira foi criada por um seminarista que saiu do seminário. Ou seja, não tem comunhão nenhuma com a igreja católica, né? A igreja do Oriente, por exemplo, vocês terem uma ideia, né? Não tem uma comunhão com a igreja católica. Mas se você for, por exemplo, numa igreja ortodoxa, você pode comungar. Por exemplo, não tem comunhão, mas você pode comungar, desde que você não tenha encontrado nenhuma outra igreja, né? Não tem comunhão, mas, de fato, o sacramento, por exemplo, da comunhão, ele, de fato, é válido. Ou seja, não tem comunhão com a igreja, né? Porque, de fato, separou. Mas tem a sucessão apostólica. Ou seja, só separou, de fato, né? Mas tem essa sucessão apostólica, então, de fato, é válido. Mas se não é válida pela igreja católica, vou falar assim, pelo Papa, como que tem a transfiguração? A questão é a sucessão apostólica. Não tem a subordinação ao Papa Leão XIV. Mas, por exemplo, vai abrir-se exceção para você comungar numa igreja ortodoxa, caso não tenha nenhuma outra possibilidade de você comungar na igreja católica, apostólica, né, que nós estamos, né? Então, se abre, de fato, essa exceção. Né? Mas, em comunhão com a igreja de Cristo, fundada por Cristo, ali em Pentecostes, é essa que nós estamos, de fato, né? Essa igreja do Oriente perdeu, de fato, essa comunhão, né? É igual, por exemplo, eu tenho duas amigas que são casadas pela igreja católica brasileira. Uma já chegou a divorciar. Elas não são casadas perante a igreja católica. Não, aí essa... Aí eles duas são casadas. Isso. Aí essa igreja
essa Igreja Católica brasileira, que é uma igreja inventada, essa Igreja Católica brasileira tem nada a ver nem com a Igreja do Oriente. A Igreja Católica nem celebra casamento, só naquele tempo. Nem celebra. Como se o bispo da casa dela e usando as mesmas palavras. E tem, de fato, tudo próprio, tudo da mesma jeito. Aí, Mas a igreja, o Oriente hoje, ela tem uma igreja Não volta atrás, né? O Papa tem algumas tentativas, né, de voltar, mas não volta à frente. Isso, bastante. Isso, tem a tentativa, né? Mas quando houve a excomunhão, foi parte aquilo da Igreja Católica, né? Porque não houve comunhão com aquilo que a Igreja nicena, né, decidiu. as heresias. Isso. Mas a igreja ortodoxa não é uma igreja que segue uma linha mais dura, vamos dizer assim? Que sentido? No sentido de as coisas, tipo, as coisas vão falar assim, da Bíblia ao pé da letra. Não, o estudo assim da Igreja Porque Ortodoxa. tem, por exemplo, assim, a questão da, exemplo, tipo, a abertura da vida. Ah, sim. A gente pode um pouco, a gente estudar um pouco mais, mas eu não tenho muito conhecimento assim da Igreja do Oriente, não. O que eu posso compreender é que quando veio para o Brasil é um pouco mais bagunçado, né? Perde totalmente a seriedade, né? Pode olhar, tem um padre famoso aí, esqueci o nome dele, da Igreja Ortodoxa, né? É um pouco meio... eu acho um pouco meio bagunçado. Aquilo que a Igreja Ortodoxa oferece não parece tanto assim. E no ano de 1095 a gente vai estudar na semana que vem, que é as Cruzadas, né? É quando os islamistas invadem ali Jerusalém e, de fato, combater essa entrada. Professor, para morrer, por exemplo, é uma situação de... Professor? Sim. Pode ser uma questão de respeito de ecumenismo também, né? Professor Fernando? Gabriel. Pessoal, obrigado, então. Um abraço. Professor...